Thiago, Ah. mostra depois a referência, cita a referência depois, porque tem o Bebê Chorão aqui no chat falando que a gente não cita a fonte. Então aí depois você cita a referência e em seguida depois a citação. Vai, continua. Vamos lá. Ô, Bebê Chorão, confere aí, ó. Justino de Roma, Diálogo com Trifão, capítulo 95. Ele vai falar que toda a humanidade está debaixo de uma maldição, certo? Ele fala nessa mesma citação que ninguém tem feito nada com perfeição e que Cristo tomou sobre si a maldição de toda a raça humana. Então, veja, ele não está excetuando Maria aqui. Beleza? Vamos lá. Tertuliano, Tratado sobre a Alma, capítulos 40 e 41. No capítulo 40, ele vai dizer que nenhuma alma está sem pecado, né? Por que não está sem pecado? Porque toda alma, até nascer de novo em Cristo, é indubitavelmente pecador, está afundado na própria vergonha. Capítulo 41, Tertuliano, ele vai dizer, olha só o que é que ele vai dizer, ô Chorão. Procura aí, ó, Tratado sobre a Alma, ou De Anima, capítulo 41. Pois nenhum homem é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Orígenes, homilha sobre Levítico, a 8ª homilha sobre Levítico. Ele vai dizer que ninguém está limpo, mesmo que tenha vivido somente um dia. Na sua homilha 17, sobre Lucas, ele vai dizer que se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, era necessário também que Maria pecasse. Inclusive, comentando sobre a homilha 17 sobre Lucas, Bebê Chorão, procura lá, no artigo da Enciclopédia Católica sobre a Imaculada Conceição. Sabe o que é que vai dizer? Que Orígenes, embora atribuísse altas prerrogativas espirituais a Maria, cria que pelos pecados dela também Cristo morreu. Oh, meu amigo, desculpa ter jogado terra no seu sonho. Mas vamos lá. Cipriano, se não me engano, é no Tratado 12, ele vai dizer que ninguém está limpo da sujeira. Quer mais? Clemente de Alexandria, o Pedagogo 2, ele vai dizer só a respeito da divindade que somente ele é sem pecado. E não ter nenhum pecado é uma prerrogativa unicamente de Deus. Oh, meu Deus, a patrística não cria na Imaculada Conceição. Mas calma, tem mais, tem muito mais. Vamos pegar aqui Agostinho, que na minha humilde opinião, nos primeiros séculos, ele foi o maior detrator da Imaculada Conceição, do mérito e do perdão dos pecados, capítulo 47. Ele vai dizer, sabe o quê? Desde quando foram colocadas crianças no mundo e até onde vão ser colocadas. Presta atenção aqui, Bebê Chorão, escuta. Nunca existiu, nem existirá um ser humano que, tendo sido colocado nessa vida, possa se dizer que não tenha nenhum pecado, com exceção do único mediador. Da graça de Cristo e do pecado original, capítulo 47, ele subscreve o seu mestre Ambrósio, que eu vou citar também. Sabe o que ele diz? Citando Ambrósio, portanto, um fato observado, de que nenhum homem, tendo nascido de homem e de mulher, ou seja, por meio da união carnal, pode-se dizer que está livre de pecado. De todos os homens nascidos de mulher, somente o Senhor Jesus nasceu santo. Somente o Senhor Jesus. Mas calma! Da graça de Cristo, o pecado original, capítulo 37. Ele mesmo foi entregue pelos nossos pecados. O único dentre os homens que não tinha pecado. Uau! Não, mas é porque assim, eles gostam de usar, né, aquela citação de Agostinho, deve-se excetuar a Virgem, a Santa Virgem, no que se trata de pecado, mas ele está falando de pecado pessoal. Não está falando do pecado original. Tanto é que Dom Estevão Bittencourt, na edição 505 da Pergunte e Responderemos de julho de 2004, vai dizer que Santo Agostinho não poderia chegar à noção
de Imaculada Conceição, porque a redenção universal lhe impedia. Uau, 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 uau. Mas calma, tem mais. Capítulo 55, da graça de Cristo do pecado original. Ele cita o seu mestre Ambrósio, quando ele diz que ser imaculado desde o início é uma impossibilidade para a natureza humana. E aí, bebê chorão? Pelo amor de Deus, né? Não é tradição apostólica? Calma, 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 calma. É porque eu não me lembro direito das citações do livro contra Juliano, certo? Mas ele também fala em contra Juliano que, exceto a carne de Cristo, toda a carne é carne pecaminosa. Ô, meu amigo. Mas espera. Comentário sobre o Salmo 34, ele vai dizer que Jesus Cristo veio, que em uma palavra, Maria morreu por causa do pecado. Uau! Se ela não tinha pecado, por que é que ela sofreu esse efeito? Tadinhos. Ah, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se não me engano, é da obra do Matrimônio e da Concupiscência. Agostinho vai dizer da obra do Matrimônio e da Concupiscência. Tá ouvindo, bebê chorão? Vai consultar lá no New Advent para tu dizer depois que eu estou mentindo. Do Matrimônio e da Concupiscência. Ele vai dizer que somente Cristo nasceu sem pecado, seu chorão. Calma. Ambrósio de Milão, mestre de Agostinho, tratado sobre o Espírito Santo. Sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que, portanto, ele vai dizer que ninguém pode estar sem pecado senão apenas Deus, pois ninguém é sem pecado exceto Deus, porque se está sem pecado, não é uma criatura, porque olha só, bebê chorão, ele vai dizer que somente o divino está livre do pecado e da mácula. Uau! Calma! São Jerônimo, tratado contra os pelagianos. Sabe o que é que ele vai dizer? Sabe o que é que ele vai dizer, bebê chorão? Escuta! Ele vai dizer que não ter nenhum pecado é uma prerrogativa somente do poder divino. Sai da frente, Satanás! E ele diz mais no seu tratado contra os pelagianos, que se alguém alega que está sem pecado, ele é mais santo do que os apóstolos, e nem os apóstolos eram sem pecado. E ele diz mais, nenhuma criatura criada jamais foi sem pecado. Mas não terminou. Epístola 121 a Algásia. Ele diz que ele crê que nenhum homem, ele diz que crê que um homem, ele pode viver sem cometer pecados. Mas não ter nenhum pecado é uma característica somente de Deus. É 121 a Algásia, ó. Cara. Os pais da igreja eram péssimos católicos romanos, né? Péssimos católicos romanos. Aí a gente, vamos correr um pouquinho aqui, porque eles gostam muito de usar, né? Jó 14:4, né? Quem do puro, quem poderá tirar o puro do impuro? Ninguém, e tal, e coisa. Meus amigos, vocês precisam ver, seus chorões, o que é que Gregório Magno falou sobre essas passagens. Vão lá ler o livro da Moral de Jó, porque, entre outras coisas, ele fala sobre Cristo, que ele é o único limpo em si mesmo. Gregório Magno, bispo de Roma, viu? Mas calma que não acabou. São Basílio Magno, terceira oração das vésperas de Pentecostes. Ele vai dizer, escutem, católicos. Ele vai dizer, na terceira oração das vésperas do Pentecostes, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti, nem que tenha vivido apenas um dia na terra. Somente tu, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado.
Vão dizer o quê? Vamos lá. Papa João IV, História Eclesiástica de Beda. É loucura blasfema afirmar que um homem pode ser sem pecado, que ninguém pode ser, senão Jesus Cristo. Uau! Uau! Papa Clemente VI, eita rapaz, olha que coisa linda. Ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer que a Virgem Maria, ela contraiu o pecado original e não ter nenhum pecado, portanto, é uma prerrogativa somente de Deus. Papa Clemente VI. Aí, para não ter que ficar delongando, né? Porque eu citei quem? Eu citei Gregório Magno, eu citei Clemente VI, eu citei João IV. Aí vem Inocêncio I, Inocêncio III, Inocêncio V, Gelásio I, Zósimo, quem mais, meu Deus do céu? Que são 10 papas, os outros dois estão me fugindo da mente. Porque é quem? Leão Magno, Gregório Magno, Inocêncio I, Inocêncio III, Inocêncio V, Clemente VI, João IV, João 22, Clemente VI e Zósimo. Enfim, 10 papas que desconheciam a Imaculada Conceição. Aliás, o Papa Gelásio tem uma obra chamada A Vida Pública e Privada dos Papas de Roma, né, que vai falar o seguinte, que um homem chamado Sêneca estava arrastando pessoas, pregando o pelagianismo e arrastando várias pessoas. Gente, desculpe se eu estou falando demais, é que eu quero botar tudo que eu tenho na minha cabeça enquanto está fresco. Para depois nenhum católico chorão vir mais com esse negócio aí de Salve Maria Imaculada como tradição apostólica. Aí essa obra ela vai dizer o seguinte, que o Papa Gelásio ele escreveu uma carta ao povo de Piceno, exortando o povo a permanecer na fé e ensinando, Gelásio I, ensinando que o homem não pode viver sem pecados. Gelásio I. Inclusive, tem uma citação dele que está na obra Prescrições, de Lanoy, que ele afirma abertamente: pertence somente ao Cordeiro Imaculado não ter nenhum pecado. Um papa. Mas peraí, não era a tradição apostólica? Então, como é que os cabeças da Igreja de Roma não sabiam disso? Alguém me explique, pelo amor de Deus? Alguém me explique, por favor? Agora, já imaginou se eu começo a entrar aí nos doutores medievais, Santo Anselmo, São Tomás, se eu fosse começar a falar aqui de São Boaventura, Santo Antonino, se eu fosse começar a falar aqui de Bernardo de Claraval. Aliás, Bernardo de Claraval chama a Imaculada Conceição de inovação, mãe da perfídia, irmã da incredulidade. Pelo amor de Deus, isso não veio da boca de um protestante, foi do maior mariano do século XII. Alguém me explica que raio de tradição apostólica é essa que o maior mariano do século XII não conhecia? Pelo amor de Deus. Mas não se preocupem, a Imaculada Conceição é tradição apostólica. É tão apostólica que essas pessoas nunca ouviram falar dela. Aí vem o pessoal dizendo, mas São Tomás de Aquino, ele, quando falou da Imaculada Conceição, ele mudou de ideia. Mentira! O padre Joseph Paul, na sua obra Mariologia, vai dizer que São Tomás de Aquino defendeu a negação à Imaculada Conceição até o dia da sua morte. Até o dia da morte dele. Porque ele diz aquele negócio, mas ele falou também do Nec Originale. Que interessante, porque eu vou lá no site Corpus Thomisticum, atrás do tal do Nec Originale na Suma Teológica, e não encontro. O Corpus Thomisticum nada mais é do que o site que hospeda todas as obras de São Tomás, e não tem o Nec Originale lá. Onde estão os defensores da fé católica que não explicam isso pra gente? Pelo amor de Deus! Tanto claro, Santo Alberto Magno, esqueci de dizer. E aí agora eu vou trazer uma citação de Estevão Bittencourt, que já está falecido, mas na edição 505
da Pergunte e Responderemos de julho de 2004. Sabe o que é que ele vai dizer? Sabe o que é que ele vai dizer? No século XIII, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino negaram a Imaculada Conceição, com base na redenção universal. Criam, porém, que Maria foi limpa no útero, mas isso não é Imaculada Conceição. Tá certo? Aí, 1566, 14 anos depois do Concílio de Trento, olha, Concílio da Contra-Reforma, né? Mas os dominicanos, sabe o que é que eles disseram 14 anos depois do Concílio de Trento, que inclusive tentou botar panos quentes na descrença na Imaculada Conceição da Igreja Católica Romana? Sabe o que foi que eles disseram 14 anos depois do Concílio de Trento? E isso está na obra de M.A. Sanderson Robbins, a evidência inteira contra o clamor da Igreja Romana. Sabe o que é que ele vai dizer? Em 1566, 14 anos depois do Concílio de Trento, os dominicanos falaram acertadamente que nem as escrituras, nem os padres da igreja abriam exceção contra o contágio universal em Adão. E tem detalhe, isso foi depois daquele que eles consideram o herói deles, que foi John Duns Scotus. Sendo que John Duns Scotus, ele simplesmente ficou em cima do muro no final. Ele não pôde salvar a Imaculada Conceição. Inclusive, o católico Carlos Noguer, ele vai dizer, sabe o que, gente? Sabe o que, ô bebê chorão, se você ainda estiver ouvindo? Ele vai dizer que, quanto a Duns Scotus, é falso afirmar que ele defendeu a Imaculada Conceição. Defendeu apenas a sua possibilidade. Uau! Mas calma, isso é tradição apostólica, né? Isso é tradição apostólica. Vamos lá, né? Thiago, dá só um pause aqui, que o bebê chorão me mandou um áudio aqui. Peraí, vê se vocês estão ouvindo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Bom, agora você pode falar. Vou aproveitar pro Thiago pegar vou citar um livro aqui, que, assim, isso é conhecido na historiografia. Um cara que negar que é isso, que ele se conhece no estudo da área, ele tá mentindo. Abre aspas. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi matéria de séria disputa entre as ordens dominicana e franciscana. Os saíram no tapa, inclusive. Teve gente que morreu por causa disso. Teve nego que quase matou um franciscano com um crucifixo de ferro numa missa. É a Igreja Una, né? Enfim, os dominicanos, se apoiando na autoridade de Tomás de Aquino, a negavam. Os franciscanos, seguindo Duns Scotus, afirmavam. Em 1483, o Papa Sisto IV proibiu qualquer um dos partidos de acusar o outro de heresia, sob pena de excomunhão. Abre aspas. Porque isso ainda não havia sido decidido pela Igreja Romana ou pela Sé Apostólica. Aí é Karl Birnitz, página 243. O dogma romano da Imaculada Conceição foi para o Papa Pio em 1854. O livro, assim, você acha isso em outros lugares, né? Mas o livro é o Luther Works, volume 32. Mas é isso aí, mano. Pode voltar lá para. Antes de continuar, enquanto o Thiago falava, o chat foi a euforia. Todo mundo comentando aqui, entusiasmado. E, inclusive, a gente bateu o recorde de visualizações que pertencia à última live que a gente fez com o Gaião. Então, chegou a 130 e poucos. Estamos com 155 agora, graças ao discurso, né, penteca e cheio da unção do Thiago. Pois é, né? É por isso que até hoje eu não encontro católico para debater Imaculada Conceição comigo. Eu desafiei há anos atrás um certo camarada, que eu não vou falar o nome dele para não dar audiência para herege, para debater Imaculada Conceição comigo. Agora vocês sabem por que é que eles correm desse tipo de debate comigo. Porque vão comer patrística e vão comer Bíblia. Certo? Mas vamos lá. Inclusive, Santa Catarina de Siena, porque assim, eu não sei qual é a santa agora, que ela teve uma visão que Maria era imaculada. Eu não consigo lembrar quem era ela. Mas
A Catarina de Siena, ela teve uma visão com Deus mostrando o contrário, que ninguém é sem pecado. E, se não me engano, é Santo Antonino que vai falar isso. Mas tem, claro, a Igreja Ortodoxa. O patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, ele vai dizer que, de acordo com a fé ortodoxa, a Virgem Maria ela não foi concebida imune da mancha do pecado original. Aí, São Maximovitch, que também é ortodoxo, ele vai dizer que assim, eles dizem assim, mas para que Cristo tivesse que nascer puro, Maria também tinha que ser pura. Vamos lá, São João Maximovitch, entendam, seus chorões. Aqui não é um protestante, aqui é o bispo ortodoxo. Ele vai dizer assim, na devoção ortodoxa à Mãe de Deus, a ideia de que para que tivesse que nascer o puro Cristo, a Virgem teria que nascer pura, não faz sentido. Porque para isso deveria se regredir até os seus pais e os pais dos seus pais, e o que anularia a necessidade da encarnação de Cristo que veio para aniquilar o pecado. Quem está falando aqui é um ortodoxo, Florzinhas. Viu? Tanto é que São Tomás de Aquino, no século XIII, o doutor angélico de vocês, viu? Comentário aos Gálatas, sabe o que é que ele vai dizer? Ele, e exclusivamente ele, é o que está livre da maldição da culpa. Meu Deus, São Tomás, você é um herege, está negando a Imaculada Conceição. Ele está negando. Mas é um herege material, não formal. Eu achei